terra firma. Olá, hoje é dia de Sexta Sombria. Hoje no Sexta Sombria eu não vou falar sobre um criminoso em particular, mas eu vou falar de um conceito, tá? Eu vou indicar uma série para vocês, então hoje é Sexta Sombria, mas tem eu recomendo. Talvez eu volte e recomende essa série de novo para falar de outra coisa. Mas eu acho que vai ser difícil, eu vou meio que amalgamar tudo aqui, né? Amalgamar é juntar tudo, né? Existe uma série de quadrinhos que chama Amálgama, que você junta dois personagens em um só. Você junta um personagem da DC e da Marvel. Um dos personagens mais loucos é o Garra Noturna, que é o Batman no Wolverine. Doideira. E eu vou falar para vocês da série da Netflix chamada Por Dentro da Mente de um Criminoso. São quatro episódios, tá? Um episódio ele vai falar somente de serial killers e como que se dá esse processo. Então ele vai pegar Jeffrey Dahmer, o Gary Ridgway, BTK, Ted Bundy, os clássicos da doideira aí, das pessoas que tem bosta na cabeça, que tem zerda na cabeça, como diria Reinaldo Azevedo. Mas aí vai ter um sobre sequestro, né? Então pessoas que ficaram de reféns, né? E a pessoa tinha essa ideia, vai contar aquele caso da Áustria lá, o da Alemanha, né? E aí vão ter dois que eu vou recomendar aqui agora, mas eu vou fazer abordagem em um em particular, tá? Tem um que fala sobre os chefões do crime, e aí ele vai fazer uma abordagem, porque você pensa assim, por exemplo, um cara como Pablo Escobar, John Gotti, que é chefe da máfia, o chefe da máfia russa, por exemplo, que matou um monte de gente, que esses caras eles misturam o prazer em ganhar dinheiro com o prazer de, através da brutalidade, intimidar as pessoas. E são pessoas que ou mataram diretamente muitos adversários, muitas pessoas, sequestraram e tudo mais, e tacaram o terror, né? E tem uma série de mortes em cima das suas costas, né? Que podem ter cometido alguns, a própria pessoa, mas vai chegar num montante de crimes associados a essa pessoa. Você pega o John Gotti em Nova York, na época da guerra da máfia dentro de Nova York, a quantidade de gente que foi morta assim, em assassinato. Pablo Escobar fazia coisas muito loucas. O Pablo Escobar ele dava umas festas onde você podia ir de carro, que você podia realizar o desejo que você quisesse. E geralmente quando ele dava essas festas, sumia uma grande quantidade de jovens, homens e garotas, porque lá você podia realizar o desejo que você quisesse dentro dessa festa. Inclusive matar outra pessoa, fazer meio que tipo um albergue, assim. Mas o que de todos os episódios, para mim o que mais chamou a atenção, que é uma coisa que às vezes não acaba sendo muito detalhada, é os cultos assassinos. Então tem uma temporada do American Horror Story que chama Cult, que é muito legal. E esse documentário ele vai acabar falando da maioria das pessoas que vão aparecer no cult do American Horror Story. Então ele vai falar do Asahara, que foi um líder de culto japonês, que ele prometia que ia levitar, é o cara que ele é responsável pelo ataque de gás sarin no metrô de Tóquio. Morreram 22 pessoas. Esse cara foi preso e tudo mais. Ele vai falar então ele vai pegar essa linha e aí, o porquê que a Sexta Sombria hoje eu vou abordar isso. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o Jim Jones. O Jim Jones ele aparece aí nesse mini documentário que tem. Porque ele não vai explorar todo mundo, mas ele vai mostrar várias linhas de cultos que levam as pessoas a cometerem crimes ou
no caso, que é uma categoria do universo serial killer, que é o assassinato em massa, que nesse caso vai ser colocado como suicídio em massa. Então ele vai falar, por exemplo, vai contar a história do Jim Jones na Guiana, que eu fiz um vídeo em particular aqui que mais detalhado. Ele vai falar então do Asahara, ele vai falar de um grupo que esperava, então eles criaram uma igreja que misturava deuses alienígenas do passado, que nem sei ter, aliens, com teoria da conspiração. Você vai ter o David Koresh, que é o caso do Waco, Texas, que vai envolver uma questão política, né? Então ele era um culto evangélico, tá? Uma igreja neopentecostal, que eles estavam fechados no mundo dele lá na cidade de Waco, Texas, e ele estava, aí ele começa a pirar, e aí o que é interessante, todos eles vão discutir a questão do líder espiritual se sentir uma pessoa espiritual. Então ela começa aconselhando e com boas intenções sobre os seus comandados, né, sobre os seus discípulos, e aí começa a rolar uma megalomania na cabeça dessas pessoas, e ela começa a achar que ela é muito especial, que ela tem uma missão para essas pessoas. Ela vê, e aí entra uma questão muito doida, de uma dominação psicológica, de uma dominação espiritual em torno dessas pessoas. É óbvio que vai falar do Charles Manson, né? Você vai ter o Charles Manson. Charles Manson, por exemplo, quando você, que também eu fiz um vídeo aqui no Sexta Sombria, quando você vai analisar detalhadamente o julgamento, você vê que o Charles Manson ele tinha ascendência sobre as garotas, principalmente, que cometeram o crime, elas rasparem a cabeça, elas cantarem, e elas arrebentaram a vida delas, porque hoje, quando elas tentam pedir para comutar a sentença delas de prisão perpétua para uma liberdade condicional, elas já estão presas há 50 anos. Que elas estão arrependidas, elas entendem o que elas fizeram. Mas tudo aquilo que elas fizeram sob a orientação de Charles Manson pesa até hoje no processo delas de liberdade. Tem um documentário muito legal que é só sobre elas, as 3 mulheres, e sobre o pedido delas, saiu faz uns 5 anos, eu não lembro agora, As Garotas de Manson, se eu não me engano é o nome desse documentário, que mostra o preço que elas pagam até hoje por terem seguido o Charles Manson de maneira de um líder, de uma representação divina aqui. O do David Koresh ele é muito interessante, que é o cara do Waco, Texas, porque você vai ter outros desdobramentos, porque ele era dessas milícias americanas, tipo essa galera que invadiu o Capitólio há pouco tempo, assim, a galera dessa pegada, assim, uma igreja neopentecostal, uma visão radical, apocalíptica. Então existe muito isso. Uma das coisas que esses líderes de cultos vendem, que acabam resultando em suicídio em massa, é essa questão de vender o fim do mundo para essas pessoas. E essa venda do fim do mundo faz com que essas pessoas entendam que esse sacrifício dela vai valer a pena, porque ela vai estar perto de Deus, ela vai estar realizando, ela se sente num papel de um protagonismo assim celestial. É muito, muito interessante, muito louco isso, se você parar para imaginar. Esse do David Koresh, aqui no Brasil eu nunca vi explorar muito. Você tem que, e mesmo lá nos Estados Unidos, que você vai pesquisar na internet, você tem que meio que dar uma boa caçada, porque eu vejo que a imprensa americana evita falar isso para não alimentar. Mas esse David Koresh, no American Horror Story, e o Evan Peters na temporada do Cult, que ele vai fazer o Jim Jones, ele vai fazer o David Koresh, porque vai ter um episódio que vai ser só sobre esses líderes de culto,
para entender a trama que está acontecendo dentro do American Horror Story. Ele vai interpretar todos eles e é fantástico assim, mostrar como que uma pessoa acaba dominando a mente da outra, dominando um coletivo. E aí você tem um efeito também de opressão nesse coletivo, porque você faz parte de um grupo para ser aceito dentro de um plano maior. Então, você quer ser um membro da família Manson, e você começa a abrir mão da sua identidade para viver esse sonho, essa promessa de algo superior, que você vai participar. Porque a ideia de vender algo apocalíptico ajuda nesse senso de urgência de realizar e de seguir essa pessoa. Então é muito interessante. E são pessoas que têm um poder de magnetismo, de falar com a pessoa, olhar para a pessoa, e às vezes não vamos ter nenhum culto aqui, mas é uma coisa que você tem que tomar cuidado, né? Como você usa isso? Como que você vai liderar essas pessoas e liderá-las para o bem? Você vê o Trump, aí fala, não, eu não fiz, né? A gente tem outro cara aqui por aqui que também, né? Não, eu não disse isso no tocante a isso, tá ligado? Oh. Então assim, e as pessoas seguem, a gente dá risada, a gente fala, a gente acha um absurdo, e a gente está vendo acontecer aqui ao vivo a cores agora. Você vê uma pessoa falar uma mentira na televisão e fazer uma afirmação mentirosa, e aí depois, quando essa pessoa é desmascarada, ela vira e fala assim, não, eu nunca disse isso. E você tem gravado isso no depoimento nacional, e aí você vê as pessoas falando, não, mas não foi isso que ele quis dizer. Isso passa do aceitável no sentido de você olhar e entender uma verdade. Então quando você começa a aceitar qualquer coisa que esse líder fale e começa a perder o sentido da sua preservação, da preservação dos outros, e começa a embarcar numa coisa apocalíptica, você está num culto, você não está usando mais a racionalidade. Então é muito interessante. E aí vai ter o poema de hoje, eu fiz de um desses cultos que misturava coisa dos... E a gente, assim, geralmente esses caras gostam de juntar um monte de referências. O David Koresh, por exemplo, quando você vai, que é o do Waco, Texas, você tem as imagens deles atirando no pessoal da FBI, eles estavam juntando armas para uma revolução, que eles achavam que ia acontecer, que ia ser contra a religião deles. Então geralmente você vai criar um medo, tá, contra o resto, que é a coisa da mentalidade do 1984, você vai criar um pensamento de rebanho e de opressão, então assim, que estão querendo te destruir, e o mundo vai acabar, e você vai ser a vítima de um grande plano que o seu grupo, o seu culto está sendo ameaçado, e a última instância é fazer o sacrifício para se salvar, já que você é que é o detentor dessa verdade. Então é muito louco, tem que tomar cuidado com isso. Então hoje aqui no Sexto Sombrio eu quis abordar essa questão não do serial killer, um cara que vai matar, mas é a pessoa que vai conduzir um grupo de pessoas num processo de uma alucinação quase que coletiva, em que a morte vai parecer a coisa mais razoável para lidar com uma questão em que eles não vão... Como eu contei a história do Jim Jones, ou como eu contei a história do Charles Manson, que queria usar um apocalipse para ele, por exemplo, governar o mundo. E esse grupo aqui que eu fiz esse poema, foi uma igreja que estava em 3 lugares, eles estavam nos Estados Unidos, no Canadá e na Áustria, se eu não me engano. E todos eles se vestiram iguais e cometeram suicídio simultaneamente, porque era o dia em que os alienígenas iam vir buscá-los para um plano melhor e para que eles fossem governar e ser salvos, porque eles estavam além da gente.
eu sei que todo mundo morreu. Missão incompleta. Imagine a perda de tempo e incansável esforço daquele organizado grupo de novos Templários do Sol em 3 lugares ao mesmo tempo. Ofertaram as suas vidas na esperança de uma missão além do nosso sistema solar, que pode ter sido frustrada pela nave mãe, que pode nunca ter vindo buscá-los. Mas eles foram até o fim dentro do plano deles. E isso é um perigo, tá? Seguir algo loucamente, seguir alguém loucamente. Você precisa sempre questionar a humanidade que está envolvida nisso. E não dar ares de divino a quem diz que se importa com você, mas que na primeira chance pode te deixar no meio do caminho. Grande abraço, deixa seu like, seu dislike, a gente se vê em outro vídeo de Sexta Sombria no canal Terra Firma Society. Põe, poncha, music, don't stop.